Olá a todos, meu nome é Rodrigo, sou médico e aluno de doutorado do PPG-BM. Eu vou falar um pouco hoje com vocês sobre os erros inatos do metabolismo. Bom, primeiro o que é o metabolismo? É o processo de transformar um substrato, um ou mais substratos, em um ou mais produtos, através de uma reação enzimática. Isso é descrito por essa equação simples, em que um substrato, S, vira um produto a partir de uma enzima. Claro que as coisas são um pouco mais complexas, por exemplo, uma enzima pode ter um cofator, que ajuda na atividade química de transformar o substrato em produto, e essa reação pode muitas vezes acontecer também para o outro lado, ou pela mesma enzima ou por uma enzima diferente. O metabolismo é um processo que envolve milhares de reações e serve para o funcionamento de todo o corpo humano. Tudo que acontece é metabólico de uma maneira ou de outra. Bom, e o que é um erro inato do metabolismo, então? É quando a enzima para de funcionar ou funciona num nível que não é suficiente e isso leva a um acúmulo do substrato e ou uma diminuição do produto. E essas duas ocorrências, o aumento do substrato e a diminuição do produto, vão ter efeitos patofisiológicos que vão levar a uma doença. Isso é um erro inato do metabolismo. A gente consegue dividir os erros inatos do metabolismo em três tipos para conseguir estudar eles melhor. O tipo, ou grupo 1, são as doenças que levam à intoxicação, quando acumula um substrato que vai ter efeitos tóxicos sobre uma célula, sobre um órgão. O grupo 2 são as doenças do metabolismo energético, são causadas principalmente pela falta do produto, o produto sendo uma molécula utilizada para prover energia às células. E o grupo 3 são as doenças do metabolismo de moléculas complexas. Nos erros inatos do metabolismo do grupo 1, a gente tem então um efeito tóxico de moléculas que se acumulam proximais ao defeito enzimático, isso é, antes da enzima na nossa reação. São moléculas que vêm do substrato e esses erros inatos desse grupo têm características típicas. Geralmente não interferem com o desenvolvimento fetal, ou seja, não costumam causar malformações congênitas. Geralmente tem um período de latência antes de que aconteça acúmulo suficiente do substrato para causar sintomas. Isso pode ser alguns dias, alguns meses ou até mesmo alguns anos. E algumas doenças têm períodos agudos de descompensação, o que se chama de uma crise metabólica. São exemplos das doenças do grupo 1, a fenilcetonúria, galactosemia, doença de Wilson, doença da urina do xarope de bordo e muitas outras. O diagnóstico geralmente é feito, ou pelo menos fortemente sugerido, por marcadores em exame de sangue, urina ou outros fluidos biológicos. E é importante frisar que muitas, se não quase todas dessas doenças são tratáveis. No grupo 2, a gente tem uma deficiência da produção ou da utilização de energia. Isso vai se manifestar principalmente nos tecidos com alta demanda energética, que são o fígado, o coração, os músculos estriados esqueléticos e o cérebro. São sintomas comuns: hipoglicemia, hipotonia, aumento do lactato no plasma, encefalopatia ou uma disfunção aguda do sistema nervoso central, que pode levar a convulsões e pode ocorrer mesmo morte súbita, com ou sem encefalopatia. Esse grupo inclui todas as doenças mitocondriais, as doenças do metabolismo energético, glicólise, gliconeogênese e incluindo aí as doenças do glicogênio ou glicogenoses. Algumas dessas doenças, não todas, são tratáveis. Por fim, no grupo 3, a gente tem os distúrbios da síntese, da distribuição ou da degradação de moléculas complexas. As moléculas complexas são de múltiplos tipos, podem ser desde carboidratos complexos, como os glicanos, ou
lipídios complexos, como os lipídios de membrana, os esfingolipídios, ou muitas outras moléculas de matriz extracelular, por exemplo. Essas doenças tendem a envolver organelas, por exemplo, podem ser classificadas em doenças lisossômicas, doenças peroxissômicas, doenças do retículo, doenças do complexo de Golgi. São dois grupos bastante comuns e bem falados. As doenças lisossômicas, antigamente conhecidas como doenças de depósito lisossômico. As mais comuns são a doença de Gaucher e a doença de Fabry, também são conhecidas a doença de Niemann-Pick, as mucopolissacaridoses, as mucolipidoses, e existem muitas outras. As doenças peroxissômicas também são bastante conhecidas. Um exemplo clássico é a adrenoleucodistrofia ligada ao X, a doença de Refsum, o espectro de doenças de Zellweger. São, na sua grande maioria, doenças de sintomas progressivos, causados pelo acúmulo dentro das organelas de substâncias ou pela diminuição crônica de produtos. Geralmente, esse acúmulo organelar leva a uma disfunção da função da organela. Por exemplo, nas doenças lisossômicas, acaba tendo também perda da função do lisossomo e ocorrem danos secundários. Algumas dessas doenças são tratáveis e existem vários tratamentos em desenvolvimento para esse grupo de doenças. É um grupo com uma pesquisa muito ativa. Um exemplo de doença do grupo 1 é a fenilcetonúria, uma das doenças metabólicas mais comuns no Brasil. 1 a cada 15 mil até 1 a cada 25 mil nascidos vivos tem fenilcetonúria ou alguma das doenças do espectro da hiperfenilalanemia. Mas aqui a gente vai falar só em fenilcetonúria, para simplificar um pouco. E por ser tão comum, ela foi incluída no teste do pezinho, na triagem neonatal. Como vocês talvez saibam, o teste do pezinho ele é feito em torno do 5º dia de vida. É coletado uma amostra de sangue no papel filtro, na verdade 5 amostras de sangue, e esse papel filtro consegue ser analisado para várias doenças. O teste do pezinho universal do Sistema Universal de Saúde, do SUS, inclui a fenilcetonúria, inclui também outro erro inato do metabolismo, que é a deficiência de biotinidase. A fenilcetonúria é uma doença de herança autossômica recessiva, causada por variantes patogênicas nos 2 alelos do gene PAH. E geralmente ela é diagnosticada no teste do pezinho. Alguns casos em que não é feito o teste do pezinho, infelizmente, são diagnosticados tardiamente. Nesses casos se vê um aumento da fenilalanina no sangue com diminuição da tirosina, a gente já vai entender por quê. Nesses casos tem que se excluir outras causas dessas alterações bioquímicas. Por exemplo, algumas doenças hepáticas e o uso de algumas medicações podem simular esse aumento de fenilalanina e essa diminuição de tirosina. Essa é a rota metabólica simplificada do metabolismo da fenilalanina, um aminoácido que é metabolizado pela enzima fenilalanina deoxilase em tirosina, um outro aminoácido. O cofator é o BH4, tetrahidrobiopterina. Vamos chamar de BH4, que é um pouco mais fácil. Quando essa enzima não está funcionando e a gente tem daí a fenilcetonúria, acontece um aumento da concentração de fenilalanina em vários tecidos do corpo. Essa fenilalanina ela é parcialmente degradada nesses 2 metabólitos, ácido fenilático e ácido fenilacético. No entanto, essa degradação não é suficiente para fazer com que a fenilalanina não aumente. Aumentando, ela vai causar neurotoxicidade. Vai levar a uma deficiência intelectual, a epilepsia, agressividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade social. Faz também com que o cérebro não consiga crescer suficientemente, levando a uma microcefalia de início pós-natal, isso é, a criança nasce com um perímetro cefálico normal, mas conforme ela vai crescendo, o perímetro cefálico não consegue acompanhar o crescimento. Isso leva a uma microcefalia pós-natal ou adquirida.
e é também descrito um odor característico de fenilalanina no suor. Às vezes é descrito como um odor de camundongo, mas é um odor característico. Pode ser um pouco ofensivo dizer odor de camundongo. Bom, a tirosina, que seria metabolizada a partir da fenilalanina, diminui. Isso também vai causar algumas manifestações. A tirosina, ela gera dois compostos bastante importantes, que são a melanina e a dopamina. A diminuição da melanina leva a uma hipopigmentação de pele, de pelos, cabelos e da íris. E a diminuição da dopamina, um neurotransmissor, leva a parkinsonismo, tremores, espasticidade e pode levar a ataxia também. Portanto, os sintomas e sinais da fenilcetonúria vêm tanto do aumento do substrato quanto da diminuição do produto. Como que se trata a fenilcetonúria? O principal componente do tratamento é a restrição de fenilalanina na dieta. Existem 3 classes de alimentos: os alimentos proibidos, os controlados e os permitidos. Os alimentos proibidos são aqueles que têm concentrações altas de fenilalanina. São carne de todos os animais, incluindo peixe, ovos, leite, derivados de leite, queijo, iogurte, arroz, milho e o aspartame. O aspartame é um adoçante sintético presente em basicamente todos os refrigerantes tipo diet. Os alimentos controlados são aqueles que têm alguma fenilalanina, mas que podem ser consumidos em porções controladas, como o nome diz, porções pequenas, estabelecidas de acordo com o peso e as necessidades nutricionais dietéticas do paciente. E são, por exemplo, a batata, espinafre, brócolis, alguns tipos de pão preparados de forma especial, alguns tipos de massas. E os alimentos permitidos são aqueles que o paciente pode comer à vontade. São algumas frutas, o polvilho, que é um bom substituto de outros tipos de farinha, o aipim, doces e gorduras. Claro que não pode ser à vontade o suficiente para causar problemas outros como obesidade e síndrome metabólica. Como essa dieta acaba restringindo a maior parte das proteínas ingeridas, deve ser feita uma reposição de aminoácidos junto com algumas vitaminas e micronutrientes. Isso é feito por uma fórmula metabólica, um pó que se dissolve na água e o paciente toma de acordo com o peso e suas necessidades. E essa fórmula ela é livre de fenilalanina, mas contém os outros aminoácidos necessários. Alguns pacientes são responsivos à suplementação de BH4, aquele cofator, lembram? Para determinar se um paciente é responsivo ou não, é feito o teste de responsividade. Se administra uma dose de BH4, de 20 mg de BH4 por quilo de peso do paciente, e nas próximas 48 horas tem que ter uma diminuição de 30% ou mais dos níveis plasmáticos de fenilalanina. Se o paciente for positivo para o teste de suplementação, ele, além de seguir a dieta, recebe uma suplementação do BH4. Isso faz com que alguns sintomas que às vezes a dieta possa não estar controlando geralmente sejam melhor controlados e a dieta não precisa ser tão restritiva. Consegue ter um pouquinho mais de liberdade na dieta. Um exemplo de doença do grupo 2, o grupo do metabolismo energético, é a glicogenose tipo 1. A glicogenose tipo 1 é um dos principais tipos de glicogenose, antigamente também conhecidos como doença de depósito de glicogênio. Acontece em 1 a cada 100 mil nascidos vivos e ela pode ser causada por mutações em 2 genes diferentes. Mutações nesse gene que codifica para a enzima glicose 6-fosfatase alfa leva ao tipo 1A, que é o tipo mais comum, com 80%. As mutações, as variantes patogênicas no gene SLC37A4, que são do transportador da glicose 6-fosfato, levam ao tipo 1B, com 20%. O diagnóstico geralmente é sugerido por exames de sangue que mostram em uma criança hipoglicemia, hiperlactatemia, ou seja, aumento do lactato, hiperlipidemia, ou seja, aumento de colesterol e glicerídeos, e hiperuricemia, aumento do ácido úrico. Em alguns casos são feitas biópsias hepáticas,
que mostram glicogênio nos hepatócitos. Isso sugere o diagnóstico, não faz o diagnóstico definitivo, e a biópsia não é necessária. Geralmente se faz a biópsia quando se está suspeitando de alguma outra doença e aparece esse glicogênio nos hepatócitos. O diagnóstico ele é determinado pela análise molecular, o sequenciamento dos genes para determinar qual gene está afetado e quais as variantes do paciente. Isso dá o diagnóstico definitivo de glicogenose tipo 1. Essa é a rota metabólica da degradação do glicogênio e no sentido contrário da gliconeogênese. A enzima G6PC, glicose 6-fosfatase, está localizada aqui. Quando ela tem sua atividade diminuída na glicogenose tipo 1, a glicose 6-fosfato não consegue ser transformada em glicose. Essa glicose iria para o meio extracelular e proveria energia para as células. Isso acontece principalmente no fígado. Se essa enzima não funciona, o que acontece é que a glicose 6-fosfato aumenta. Isso leva à inibição da quebra do glicogênio e um acúmulo de glicogênio e a um aumento da glicólise. Isso leva a um aumento do lactato. A glicólise é essa rota que vem para cá, para baixo, e termina no piruvato. O piruvato é transformado em lactato quando não é utilizado totalmente, e esse aumento do lactato leva a uma acidose. O lactato é um ácido e quando ele começa a aumentar muito no sangue, ele leva a uma acidose metabólica. Além disso, a glicose está diminuída. Isso leva a uma hipoglicemia de jejum. Isso porque no jejum a gliconeogênese e a glicogenólise são responsáveis por manter a glicemia. Como essa enzima, que é a última enzima antes da glicose, não está funcionando, nenhuma das rotas consegue prover glicose. E a glicose pode baixar muito, levando a sintomas de hipoglicemia como convulsões e até mesmo morte. A longo prazo, essa situação vai causando o surgimento de tumores hepáticos, geralmente adenomas. Alguns tumores podem se tornar malignos, virando hepatocarcinomas. Os adenomas são benignos, mas os adenomas às vezes secretam uma substância chamada hepcidina, que leva à anemia crônica. Pode também acontecer doença renal crônica, isso porque existe o metabolismo do glicogênio também nas células renais, e osteoporose devido à inflamação crônica que esses pacientes têm. Como que a gente trata a glicogenose tipo 1? O tratamento ele é bem simples, ele é feito com amido de milho cru, maisena crua. A maisena é um carboidrato complexo, quando crua é de absorção prolongada. Ela é administrada em várias doses por dia e vai sendo aos poucos degradada em carboidrato simples, em glicose, e sendo absorvida no intestino. Assim ela evita o estado de glicogenólise e gliconeogênese e a hipoglicemia de jejum. Em crianças pequenas isso é feito de a cada 3 a 4 horas, em crianças maiores a cada 4 a 5 horas, e isso inclusive durante o sono, o que pode levar a uma perda considerável da qualidade de vida desses pacientes. No entanto, é preferível a esses pacientes desenvolverem uma hipoglicemia durante o sono. E em adultos, muitas vezes, como o metabolismo não é tão ativo, essa necessidade é variável e pode ser administrada com um intervalo, às vezes, um pouco maior. Além disso, se recomenda que a ingesta de frutose e galactose seja diminuída, isso porque geralmente o corpo transforma a frutose e galactose em glicose. No entanto, isso depende da via da gliconeogênese e não é possível que isso ocorra nos pacientes com glicogenose tipo 1. Assim, isso só sobrecarrega o sistema. Então, por isso que se diminui frutose e galactose. E os pacientes devem fazer uma dieta com alto teor de carboidratos e baixo teor de proteínas. Além disso, além do tratamento, são feito o controle de complicações. Para os tumores hepáticos, os pacientes devem ser vigiados periodicamente com exames de imagem como ultrassonografia ou tomografia,
Para a doença renal crônica deve ser feita análise urinária e algumas anormalidades bioquímicas, como citrato baixo e cálcio alto, podem ser corrigidas com medicamentos. A anemia de doença crônica, quando atinge um nível muito grave, ela deve ser tratada com eritropoetina. A anemia de doença crônica não deve ser tratada com ferro, porque isso só causa um acúmulo de ferro no sistema. O problema é a hepcidina, que inibe a produção de hemácias, não a falta de ferro. E a osteoporose deve ser tratada com reposição de cálcio e vitamina D quando necessário. Por fim, uma doença do grupo 3, a doença de Gaucher. Ela é uma doença das mais prevalentes do grupo das doenças lisossômicas, com um caso a cada 50 mil nascidos vivos, de herança autossômica recessiva, causada por variantes patogênicas no gene GBA, que codifica para a enzima beta-glicosidase ácida, antigamente era conhecida como glicosilceramidase ou glicocerebrosidase. E o diagnóstico é feito pela medida da atividade enzimática dessa enzima, da beta-glicosidase ácida, em leucócitos ou fibroblastos, que são células fáceis de conseguir. Os leucócitos do sangue e os fibroblastos podem ser conseguidos de uma amostra de pele. Esse diagnóstico ele é corroborado por aumento de marcadores da doença, como a quetotiazidase, a ferritina, essa citocina CCL18 e a enzima conversora de angiotensina no sangue. No entanto, isso não é necessário para o diagnóstico. O sequenciamento do gene também não é necessário para o diagnóstico, embora isso geralmente também seja feito. Necessário mesmo para o diagnóstico é só a medida da atividade enzimática. Essa é a rota de degradação dos glicoesfingolipídios, na qual a doença de Gaucher ocorre. Os glicoesfingolipídios são derivados dos componentes da membrana plasmática. E a doença de Gaucher age num dos últimos passos da sua degradação. Quando essa enzima, beta-glicosidase ácida, não está funcionando direito, acumula a glicosilceramida. Normalmente a glicosilceramida seria degradada em ceramida e glicose. A glicose seria reaproveitada e a ceramida continua na rota. O acúmulo de glicosilceramida e a glicosilsfingosina, que é produzida quando a glicosilceramida se acumula a níveis consideráveis, leva a uma sobrecarga do lisossomo. O lisossomo, principalmente nos macrófagos, que são as células mais ativas nesse tipo de doença e nessa rota metabólica. Os lisossomos ficam disfuncionais e levam a célula como um todo a ficar disfuncional. Os macrófagos ficam ativados e começam a infiltrar tecidos. A ceramida, por si só, não falta. Isso porque essa rota é redundante e ela é provida por outros caminhos. Assim, a ceramida em si não é um problema. Bom, e quais são os sinais e sintomas da doença de Gaucher? Como os macrófagos estão presentes no corpo inteiro, essa doença afeta o corpo inteiro. Acontece envolvimento pulmonar, com infiltração dos macrófagos alveolares e fibrose pulmonar. Aumento do fígado e do baço, que se chama hepatoesplenomegalia. O aumento do baço ajuda ao desenvolvimento de plaquetopenia ou trombocitopenia e anemia. Isso porque o baço acumula e degrada elementos figurados do sangue. Ocorre também infiltração da medula óssea por macrófagos. Isso leva a deformidades ósseas, pode levar a necrose do osso, crises de dor, escoliose e osteoporose. Outros sintomas que não estão nesse gráfico são fibrose hepática ou até mesmo cirrose, colilitíase ou pedra na vesícula, fadiga crônica, isso porque os pacientes têm um estado de inflamação crônica, neuropatia periférica, ou seja, uma perda da funcionalidade dos nervos periféricos pode levar à perda de massa muscular, a sensações de formigamento conhecidas como parestesias e até mesmo dor neuropática. E um risco aumentado de alguns tipos de câncer, especialmente o mieloma múltiplo, um câncer da medula óssea, e o hepatocarcinoma, um câncer do fígado. Em alguns subtipos da doença de Gaucher, que a gente vai ver a seguir, também ocorrem sintomas neurológicos progressivos.
Aos futuros cirurgiões que estejam porventura vendo essa aula, fica o aviso ou o pedido. Por favor, não retirem o baço dos seus pacientes antes de verificar se eles não têm doença de Gaucher. Isso eu falo aqui porque muitos pacientes com doença de Gaucher são diagnosticados quando o baço é retirado por uma esplenomegalia, um aumento do baço, que não tinha uma explicação prévia. Esse aumento do baço estava causando uma diminuição de plaquetas e anemia, por isso esse baço muitas vezes é retirado sem diagnóstico. Isso é algo bem comum. E nos pacientes com doença de Gaucher isso piora a gravidade da doença, porque todos os macrófagos que estavam antes se acumulando no baço passam a se acumular em outros órgãos. Portanto, por favor, não retirem o baço dos seus pacientes antes de ver se eles têm doença de Gaucher. O tipo 1 da doença de Gaucher é chamado tipo não neuronopático e é o tipo mais comum no Ocidente, embora não no Oriente ou na África. A idade de início dos sintomas é variável, pode acontecer desde 1 ano de idade até a 8ª década de vida, o começo dos sintomas. E os únicos sintomas neurológicos são a neuropatia periférica e o aumento do risco da doença de Parkinson. Tem pelo menos uma variante patogênica no gene GBA, que codifica para beta-glicosidase ácida. É o principal fator de risco genético para o desenvolvimento da doença de Parkinson, mesmo em pacientes heterozigotos, pacientes que não tenham doença de Gaucher. O tipo 2, também chamado de tipo neuronopático agudo, é o tipo mais raro dentre todos os tipos. E o início de sintomas acontece invariavelmente nos primeiros meses de vida, com convulsões e degeneração neurológica progressiva, que é letal geralmente até os 2 anos de vida. Esse tipo não responde ao tratamento. O tipo 3, também chamado de tipo neuronopático crônico, é raro no Ocidente, mas é o mais comum na Ásia e na África, mais comum do que o tipo 1. O início de sintomas geralmente é na infância, pode ocorrer até o início da idade adulta. E além dos sintomas de tipo 1, explicados no slide anterior, ocorrem sintomas neurológicos crônicos, como epilepsia, alterações da movimentação ocular, dificuldade de deglutição, escoliose neuromuscular, dentre outros sintomas. A doença de Gaucher tem tratamento específico, como muitos outros erros inatos do metabolismo. A terapia de reposição enzimática é a infusão intravenosa de versões laboratoriais da enzima faltante, da beta-glicosidase ácida. É feita uma infusão a cada 2 semanas durante toda a vida do paciente. E, apesar disso controlar bem todos os outros sintomas, não agem sintomas neurológicos, porque a enzima não atravessa a barreira hematoencefálica. As enzimas disponíveis atualmente são a imiglucerase, a taliglicerase e a vela-glicerase alfa. Uma nova modalidade de tratamento que surgiu nos últimos anos é a terapia de redução de substrato. Ela inibe a enzima que produz a glicosilceramida e assim evita que a glicosilceramida seja acumulada nos lisossomos. A vantagem é que o medicamento é administrado em comprimidos por via oral, 1 a 2 vezes por dia, todos os dias durante toda a vida, mas é mais fácil tomar um comprimido do que ficar algumas horas a cada 2 semanas infundindo. E apesar de cruzar a barreira hematoencefálica, os compostos atuais não agem nos sintomas neurológicos. A explicação para isso ainda é bem debatida, mas existem novos compostos sendo desenvolvidos para agir nos sintomas neurológicos. Por enquanto, a gente tem 2 compostos disponíveis, o miglustat, que é mais antigo e não é tão eficaz, e o eliglustat, que surgiu faz só 5 anos, que é mais novo e bastante eficaz, mas ele ainda não é muito disponível no Brasil. É difícil conseguir esse medicamento pelo SUS. Resumindo os erros inatos do metabolismo. São um grupo grande de doenças, cada doença é única em suas manifestações, são doenças bastante diversas, e a maioria dessas doenças tem uma herança autossômica recessiva. Eles são uma classe muito importante de doenças genéticas porque são tratáveis em sua maioria.
Assim, é muito importante identificar eles, porque o tratamento precoce evita muitas sequelas irreversíveis. Bem, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Vocês vão encontrar algumas perguntas sobre essa aula no estudo dirigido. Até mais!